levanta aí, pessoal. Silêncio, olha pra frente, presta atenção aqui. Vamos lá. Please. Attention here. Então, na aula de hoje vamos falar sobre John Longshore Austin, filósofo da linguagem, filósofo analítico contemporâneo, viveu no século XX, de 1911 a 1960. E no campo dos seus estudos da linguagem, ele vai falar sobre a teoria dos atos de fala. Segundo ele, a fala, ela não serve só para descrever a realidade, mas a fala, os atos de fala também, de alguma maneira, nos movem à ação. E ele vai distinguir alguns atos de fala. Por exemplo, o ato locutório. O que é o ato locutório, segundo ele? Pronunciar palavras. Ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, eu estou pronunciando palavras, estou desenvolvendo um ato locutório. E por que eu estou desenvolvendo esse ato locutório? Para levar uma ação de compreensão para vocês. Eu espero que esteja conseguindo, porque tem alguns filósofos que são bem complexos e complicados, e é difícil compreendê-los. E a partir dessa compreensão, usar essa compreensão para agir sobre o mundo. Temos os atos ilocutórios. Os atos ilocutórios estão relacionados aí à intenção. Por exemplo, pode ser uma ordem, pode ser também uma indicação. Quando eu falo alguma coisa, eu quero produzir um efeito através daquilo que eu falei. Eu não quero só pronunciar palavras. Eu quero que algo aconteça a partir dessas minhas palavras pronunciadas. Eu posso dar uma ordem, faz aquilo. Eu posso fazer um pedido. Me dê isso. Então, o ato ilocutório revela a intenção da fala, ou do ato de fala. E temos o ato perlocutório. O ato perlocutório se refere à compreensão. Então, eu estou desenvolvendo aqui, ao explicar esse conteúdo, um ato de fala. Estou pronunciando palavras, o ato locutório. Com atos ilocutórios também. Minha intenção aqui é que vocês compreendam o conteúdo. E o ato perlocutório, que é a compreensão. Mas será que vocês estão compreendendo? Ou não? Tem gente que não está nem prestando atenção. Não há intenção alguma de compreender. Outros estão tentando aí. Para uns pode estar mais difícil, para outros pode estar mais fácil a compreensão disso que eu estou falando. Ele vai fazer essa análise aí da linguagem, vai desenvolver essa teoria dos atos de fala, que vai ser uma teoria muito importante para os filósofos analíticos e para os filósofos da linguagem contemporâneos, do século XX para cá. Ele vai também, no seu estudo da linguagem, diferenciar sentido de referência. O sentido é o significado de uma palavra. Qual que é o significado da palavra quadro? O que é um quadro? É algo de formato retangular ou quadrado que você possa escrever de algumas formas. É um objeto, né? Pode ser retangular, quadrado, mas será que não tem quadro redondo? Retangular? Não, assim, aí Quadro não pode ser. Aí não é pode ser. redondo. Pelo menos etimologicamente. Quadro é porque é quadrado. Aí o quadrado pode ser um quadrado perfeito, um retângulo. Né? E a referência? A palavra quadro faz referência a quê? A este objeto.
A referência é a palavra àquilo que ela está se referindo. Ele vai dizer que grande parte dos problemas filosóficos são, na verdade, problemas de linguagem. Porque nós pegamos palavras que têm até significado, mas não tem referência. Referência na realidade. Por exemplo, a palavra Deus. Tem significado, um ser supremo, um ser superior. Mas qual que é a referência? Onde eu encontro isso aqui para poder ver se o significado condiz com a referência? Aí temos um problema. Porque eu posso então falar qualquer coisa sobre Deus e ser verdade. Porque se não tem referência, como é que eu vou provar que o significado daquilo que eu estou falando é verdadeiro? Então, onde está Deus? Cada um fala uma coisa diferente sobre Deus. Se não tem a referência para eu provar o significado, então, esse objeto, Deus, é um objeto do qual se pode falar qualquer coisa. Ou, na verdade, para ele não se pode falar nada, porque se não tem uma referência para você testar ou identificar se o significado faz sentido ou não. Algum sentimento também, talvez, exemplo isso? Os sentimentos também são problemáticos nesse sentido, né? Porque eles são subjetivos. O ser humano já não seria uma referência? Oi? O ser humano foi feito da imagem de Deus. Aí temos um problema, você vai explicar Deus não por Deus, mas por outra coisa que o expressou. Mesmo assim, o ser humano, nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Desses 8 bilhões, quantas religiões tem? E quantas percepções diferentes em cada religião sobre Deus há? Só cristãs são mais de 100 mil denominações diferentes. Quais dessas 100 mil denominações cristãs diferentes é a verdadeira? Se o cristianismo for verdadeiro. Porque ainda temos budismo, temos hinduísmo, temos espiritismo kardecista, temos umbanda, candomblé. A referência, a divisão do sentido O sentido é o significado da coisa. As coisas podem ter sentido. Falar de Deus tem sentido, falar de Deus. Mas é a referência. Mas não estaria ligada também com cada um. Oi? Por exemplo, Então, mas é essa eu falo que compreensão. o carro é um carro, e 4 rodas, né? Você Na minha pode linguagem, comprovar. o carro é assim. Só que se a gente fosse, tipo, sei lá, para o Stanford, e numa língua que carro significa uma coisa totalmente diferente, se eu chegasse lá e falasse carro é isso, para ele carro não é isso. Mas aí é problema de tradução, aí é um outro problema, né? Então, aí Porque se a palavra carro que tem um significado do lugar do outro, então nós não estamos falando da mesma referência. Né? Mas o sentido também muda, porque se carro lá é outra coisa, então não tem o mesmo significado, entendeu? Agora Deus tem, é um significado só, pode ser God em inglês, é nome diferente, mas o significado, o sentido é o mesmo, quando você se refere àquilo. Mas aí o problema está na referência, e essa referência fora do significado. Como é que a gente trabalha com essa perspectiva? Aí seria o problema na compreensão de cada referência. O problema é o seguinte, pode até ter significado. Deus, o que é Deus? Ser supremo, divino, né? Para alguns o criador de todas as coisas, é um significado. Tem sentido esse termo. Mas qual que é a referência? Como é que eu posso referenciar isso? Porque o quadro tem como referenciar. A mesa tem como referenciar. O celular tem como referenciar. O problema muitas vezes é de referência. Aí que está o problema. Para ele, faz com que grande parte dos problemas filosóficos seja problema sem sentido. Por quê? Porque não tem referência. Tem até significado. Ou problemas não é muito bem sem sentido, mas problemas de linguagem. Pelo uso equivocado da linguagem. Por usarmos de forma equivocada a linguagem, aí nós temos ou desenvolvemos problemas que ficamos discutindo, mas que nunca terão solução. Porque sobre Deus eu posso falar qualquer coisa. Alguns desses problemas são inclusive problemas de lógica. Igual quando a gente fala sobre, por exemplo, tudo começou com o Big Bang. E aí alguém pergunta, e o que existia antes do Big Bang?
Aí temos um problema de lógica. Porque se existia algo antes do Big Bang, quer dizer que o Big Bang não foi o início. Então não se pode falar em antes do início. Porque se você falar em antes do início, você está falando de algo que não tem sentido. Ou não tem lógica. Nesse caso. Olha toda a complexidade aí da questão da linguagem. Ele vai fazer uma crítica ao positivismo lógico que era mais radical ainda nesse sentido. O positivismo lógico ele vai dizer que a maior parte dos problemas filosóficos eles acontecem por conta do mau uso da linguagem e eles tentam desenvolver uma linguagem que seja precisa, uma linguagem quase matemática, para que assim a gente não tenha problemas de sentido, por exemplo. Porque uma palavra ela pode ter vários sentidos. E aí você usa ela filosoficamente, por conta desses vários significados, vários sentidos, por não ter referência, nós temos um problema. Eles tentam criar uma linguagem de notação matemática, uma linguagem que seja inequívoca. Aí alguns filósofos vão dizer que isso é impossível. Porque, segundo eles, por exemplo, o Wittgenstein, na primeira fase da vida dele, ele vai falar que ele vai tentar desenvolver essa linguagem pura para poder descrever a realidade. Aí na segunda fase ele desiste, porque ele percebe que é impossível. Por que é impossível desenvolver uma linguagem pura? Porque a linguagem, à medida que nós usamos, ela ganha outros sentidos e outros significados. A palavra, por exemplo, pau. É uma palavra que se refere a um objeto, mas que com o uso foi passando a designar outras coisas e ter outros sentidos. Por quê? Porque a linguagem humana é uma linguagem. Aí eles tentam pegar, por exemplo, na ciência, línguas mortas, porque na língua morta as palavras não mudam de sentido. Sentar, teoricamente, era um ato, né? Um ato de sentar em uma cadeira. Hoje as músicas aí, todas estão falando de sentar num sentido completamente diferente. Por quê? Porque é uma língua viva. O latim, aí eles tentam usar para poder fazer isso na ciência. Você pode ver que todos os nomes científicos são em latim. Por quê? Porque ali eles não vão mudar de sentido, porque o latim é uma língua morta. Já essa língua viva que a gente está usando, com o tempo as palavras mudam de sentido, mudam de significado, mudam a referência. O sentar, que era sentar, né, para poder descansar, tem até uma música muito engraçada, sertaneja, falando sobre isso, né? O pendrive era para colocar no computador, agora de fumar, o povo, todo mundo querendo sentar, parece que está todo mundo cansado. Qual música é essa? Quem que é? Aí chegaram e falaram com o cara que você queria coca, para ele coca era de beber, agora coca é cheirar, não sei o que lá, não sei. Qual música é essa, gente? Ele era da roça, ele tinha visto as coisas de uma forma. Aí ele vai para a cidade, na cidade ele começa a ver o povo só agora de sentar, o povo tudo jovem, mas parece que eles estão cansados. Nunca viu essa música, não? Qual que é essa música? Você não carrega para trás, acho? Não sei. Sei que o cara ele percebe isso. Ele vai para a cidade, vai numa festa, chega na festa, os caras querem uma bala, quer um doce. Mas bala e doce é coisa completamente diferente, né? Os caras no pendrive que era para colocar no computador, agora o povo fuma, não sei, mais ou menos assim. Faz música nova isso aí. Porque a língua é viva. À medida que o tempo vai passando, as palavras vão ganhando outro significado, né? Outro sentido, vai se referindo a outras coisas. E aí por isso ele vai focar, o John Longshot Austin, na linguagem ordinária, que é essa linguagem do dia a dia. Que é uma linguagem complicada, né? Complexa. Por quê? Porque as palavras são ambíguas. Elas possuem mais de um sentido, mais de um significado. E dependendo da mudança de significado, elas passam a se referir a outras coisas. Então, esse é o pensamento do John Longshot Austin. Ele que foi educado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, ele é britânico. Ele também foi professor lá. Foi uma figura importante na filosofia da linguagem, né? Da linguagem comum, essa linguagem ordinária que nós estamos falando aqui, né? Como é que as coisas vão mudando de sentido. E ele estava em
voga, e no auge, né? Ele morreu com 49 anos de idade, novo, e não deixa nada assim pronto para ser publicado. Eles vão pegar os escritos que eles tinham deixado e vão montar algumas obras. Ele argumentava que a análise rigorosa sobre como a linguagem opera no uso cotidiano. O positivismo lógico, o empírico-criticismo, ele estava mais focado numa linguagem precisa, matemática, científica. Ele vai falar, ou ele vai buscar mais uma abordagem da linguagem ordinária, né? Pode levar à descoberta de sutis distinções linguísticas, é isso que nós estamos falando aqui, as palavras vão, né, ganhando os significados. A linguagem ordinária ela é viva, ela é mutante, ela é dinâmica, né? Mas é preciso tentar compreender. E aí como é que a gente compreende? Através da teoria dos atos de fala, porque a fala não é só para descrever a realidade, mas também para provocar ações. E a gente pronuncia palavras com intenção de ordenar, de indicar, de pedir. E da compreensão, né? Será que estamos sendo compreendidos ao pronunciar nossas palavras? Será que nossa intenção está sendo captada e está tendo êxito? Então, para poder resolver problemas filosóficos, né? Ele é mais conhecido por seus textos e palestras que foram publicados depois da morte. Ele não publicou nada em vida, né? Tem a obra que eles juntaram, né, de alguns textos, chamado Quando Dizer e Quando Fazer, falando sobre os atos de fala, e o sentido de percepção, onde ele vai trabalhar a questão aí do sentido e da referência. Compreenderam aí a filosofia dele? O pensamento de John Longshot Austin. Não, deu um nó aí no você a vocês. Pô, então por hoje é isso aí, galera. Entendeu? Foi isso, entendeu? Mais entendeu e ele consegue.